em ouvir e cantar o hino do Famaliceu. Gostaria de registrar as presenças dessa assembleia dos doutores, magnífico professor doutor Ângelo Roberto Antonioli, reitor da Universidade Federal de Sergipe, a doutora Maria de Fátima Cardoso Aragão, conselheira federal do Estado de Sergipe, a doutora Dulce Marta Mascarenhas, coordenadora do curso de farmácia da Universidade Federal de Sergipe, anfitriã do nosso evento, a quem estimamos nossos agradecimentos pela acolhida e pedimos que reporte aos seus gestores nosso voto de estimas e consideração. Registro ainda a presença da doutora Josefa Leite, a contadora do Conselho Regional de Farmácia de Sergipe, e a doutora Patrícia, nossa nova assessora jurídica do Conselho Regional de Farmácia de Sergipe. Ainda em nome dos alunos, eu gostaria de registrar a presença da Isabela Cristina, estudante de farmácia da UFES, na qual, em nome dos quais estendemos nossos votos de estimas a todos os demais alunos presentes no evento. Agradecemos ainda a participação dos espectadores que estão nos assistindo ou nos assistirão em nossas redes sociais. Gostaria de ressaltar que é uma honra para todo esse plenário poder ser acolhido pela instituição, seus mestres e alunos.
através da extensão do projeto Educar para Fiscalizar, o CRF Sergipe visa melhorar a assistência farmacêutica através da melhoria no processo de fiscalização, provendo a educação como mecanismo de mudar atitudes e comportamentos, bem como reforçar o conhecimento dos profissionais e orientar leigos acerca da profissão e do exercício profissional. Ao sair das suas instalações e percorrer as instituições de ensino, acreditamos que o nosso compromisso vai além de fiscalizar o exercício profissional. Entendemos que precisamos ir no nascedouro, beber da fonte do conhecimento da crítica e alimentar o espírito político de ser farmacêutico, conscientizando o egresso para a repercussão de suas ações e da responsabilidade de seus representantes em julgar seus atos, mediante os fatos processuais. Em suma, a ação da plenária nas universidades tem o objetivo de estimular estudantes a participar, mesmo que embrionariamente, das ações do Conselho que os representará e fomentar o espírito crítico, ético e político. Entendemos que o estudante de hoje poderá ser o conselheiro do Conselho Regional de Farmácia de Sergipe amanhã. Hoje, esse plenário saúda todo o corpo técnico e administrativo da Universidade Federal de Sergipe, instituição responsável pela formação e capacitação para uma assistência farmacêutica de qualidade em nosso Estado. Agradecemos os esforços para oferecerem condições de trabalho dessa plenária e reafirmamos o nosso compromisso do Conselho em apoiar a autonomia e a gestão das universidades públicas. Mediante passada essa fala, passaremos a tratar da leitura das informações. Perdoe-me, houve uma mudança aqui. Agora a gente, como os senhores conselheiros já receberam a ata da reunião da plenária anterior, eu vou abrir para que vocês possam fazer algumas considerações, alguns destaques. O plenário está aberto para alguns destaques que vocês possam trazer. Não tendo destaque, fica aprovada como foi redigida, então a ata está aprovada como está redigida. Mas a ata foi entregue, né? Tá? Agora passaremos a tratar da leitura das informações de interesse público dos farmacêuticos, seguindo a ordem. Leitura de informações dos diretores, leitura das informações dos demais presentes. Então, trago como informação para este plenário que no último dia 5 de junho foi finalizada a etapa de inscrição do processo eleitoral para os cargos de conselheiros e inscrição de candidatura das chapas da diretoria. Após a apuração da comissão eleitoral, as inscrições foram confirmadas. Não houve tentativa de impugnação. As vagas de conselheiros regionais para o período de 2019 a 2023, 2020 a 2023. Obrigado, Flávio. Então, as vagas serão disputadas entre os candidatos Carlos Eduardo Araújo de Oliveira, Lisandro Pinto Borges, Kênia Garcia Moreno Rezende, Francilene Amaral da Silva, Vanilda Oliveira Aguiar, José Barbosa Neto e Simoni da Mota Soares. Para os cargos, concorrem à diretoria a Chapa 1, Novo Rumo, no rumo certo. Está como presidente Marcos Cardoso Rios, como vice-presidente Carlos Eduardo Araújo de Oliveira, secretária-geral Elisete Maria Santos de Jesus e tesoureira Larissa Feitosa Carvalho. A Chapa 2, que tem o título Integração, Diálogo e União para Avançar, composta pela candidata a presidente doutora Vanilda Oliveira Aguiar,
Vice-presidente Rosa de Lourdes Faria Maris, secretária-geral Francilene Amaral da Silva e tesoureira Alexandra Souza Gomes. Desejamos que o processo transcorra de forma segura e transparente. O CRF Sergipe apoiará o Congresso de Farmácia Comunitária, promovido pela Sociedade Brasileira de Farmacêuticos e Farmácia Comunitária, seccional Sergipe. O apoio se dará na forma de divulgação nas redes sociais e site da instituição, bem como a aquisição do lote bronze. A decisão foi tomada em reunião de diretoria e levou em consideração a capacidade orçamentária e relevância do evento para a classe farmacêutica em nosso estado. O item 4. Foi assinado o contrato com a empresa Quadrix, que será responsável pelas etapas do concurso público para farmacêutico, fiscal e administrador. Os esforços do Conselho Regional de Farmácia de Sergipe para a contratação vão além do interesse público, mas de readequação do quadro orgânico e enxugar a folha salarial. A viabilidade financeira está garantida mediante a adoção de estratégias de gestão eficiente. Desde o último dia, item 5, desde o último dia 10 deste mês, o Conselho Regional de Farmácia de Sergipe passou a ter assessoria jurídica da doutora Patrícia, que está presente no nosso plenário, em substituição ao doutor Cristiano, a quem reportamos nossos agradecimentos pela condução das ações do Conselho Regional de Farmácia de Sergipe e defesa da profissão em nosso estado. No total, foram 15 anos de muitas lutas. Ao doutor Cristiano, o doutor Cristiano seguirá um outro caminho, a qual desejamos bastante sucesso. O impacto financeiro da demissão do doutor Cristiano não sobrecarrega o orçamento previsto até o final do ano de 2019, tendo em vista que os números entre valores pagos e valores a receber até o período são similares. Reforço que a nova contratação segue orientação do regimento interno das autarquias que condicionam a contratação por tempo determinado, vinculado ao mandato da gestão. Recebemos entre os dias, item 6, recebemos entre os dias 1º e 5 de julho o Dr. Ricardo Medeiros, auditor do Conselho Federal de Farmácia, com o objetivo de analisar as contas e os processos contábeis do exercício 2018. O relatório da visita deverá ser apresentado ao longo deste ano. Agradecemos ao Dr. Ricardo, tendo a certeza que suas contribuições ajudarão a melhorar ainda mais os processos de gestão. Item 7. Nos últimos dias, temos observado os constantes movimentos contrários à promoção da saúde e colocando a profissão farmacêutica em perigo. Um dos movimentos foi o projeto de lei número 881 deste ano, de 2019, que trata da liberdade econômica, que cria o atendimento farmacêutico remoto e a possível venda de medicamentos em supermercados. Estas medidas afrontam a Lei Federal número 13021 de 2014, que garantiu assistência farmacêutica integral à população e reafirmou a farmácia como estabelecimento de saúde. Graças às ações da Comissão Parlamentar do Conselho Federal de Farmácia e da presença do nosso presidente do Conselho Federal de Farmácia, Dr. Walter Jorge João, no dia 8/7, o senador Flávio Bolsonaro protocolou um requerimento de desistência da PL. Então, o Conselho Federal de Farmácia e o Conselho Regional de Farmácia do Estado de Sergipe se mantém vigilante contra as ações que visam prejudicar a assistência farmacêutica. No item 8, trago que a Agência de Vigilância Sanitária publicou resolução número 1753, que, entre outras medidas adotadas, proíbe de forma cautelar as empresas como
Magazine Luiza, lojas americanas e outras do mesmo setor de comercializar medicamentos. Então já existe uma decisão cautelar que é proibido a venda. No item 9, destaco que foi julgado como improcedente o pedido da Associação Brasileira de Distribuidoras de Laboratórios Nacionais, Abradilan, em face ao Conselho Federal de Farmácia, ante a permanência de farmacêuticos nas dependências das empresas distribuidoras de medicamentos. Tal petição alega, em síntese, que as atividades desempenhadas pelas distribuidoras se limitam ao translado de cargas para fins de abastecimento de mercados. Em sua fundamentação, o juiz Anderson Santos da Silva baseou-se na Lei 5991, de 1973, e na medida provisória número 2190, de 2001, que estendeu a exigência de assistência de técnico responsável nas distribuidoras de medicamentos. Segundo o juiz, o cotejo dos dispositivos não deixa dúvida de que a presença do profissional farmacêutico inscrita no Conselho Regional de Farmácia de sua jurisdição nas distribuidoras de medicamentos durante todo o seu período de funcionamento é obrigatória. Feito as minhas colocações, adotado os demais membros da diretoria, em seguida o plenário tem a palavra. Não tendo mais outra manifestação, deixo aberto a plenária aberta para os informes. Tá? Isabela, pode usar o. Só eu me esqueci, viu, gente? Quem for se inscrevendo, a doutora Elisete está fazendo inscrição, tá? No final da fala você pediu? Quem foi mais que Daniela? No final da fala de Daniela, a gente encerra as inscrições. Já está inscrito. Boa noite. Boa noite. Eu venho, em nome do Centro Acadêmico de Farmácia, convidar o Conselho Regional de Farmácia, na presença dos diretores, para o nossa nona semana de farmácia, que vai ocorrer do dia 31 de julho ao dia 3 de agosto, e convidá-los também para participar da mesa de abertura, o representante de vocês, e agradecer também todo o apoio que está sendo dado para a nossa realização dos nossos eventos, e convidar toda a comunidade farmacêutica também a participar do evento. As inscrições estão abertas pelo site, o evento será realizado aqui também na universidade. Queria agradecer também ao senhor reitor Ângelo pelo apoio também que está sendo dado ao nosso evento. Isabela, muitíssimo obrigado, viu? Faremos o possível para estar presente. Professora, doutora Francisca. Boa noite a mesa, a todos da plenária. Na realidade, é um pedido de esclarecimento e informe. Tá? Então, vou começar pelo informe, na sequência de Isabela. Seria o informe, então, para a ciência da diretoria da plenária, do 6º Congresso de Farmácia Comunitária, na qualidade de secretária da Sociedade Brasileira de Farmacêuticos e Farmácias Comunitárias Regional Sergipe. Damos ciência, então, do 6º Congresso de Farmácia Comunitária, que se realizará 12, 13 e 14 de setembro de 2019, no Hotel Comfort, aqui em Aracaju. Né? E como acontece em todas as edições, tanto do Simpósio de Farmácia Clínica quanto do Congresso de Farmácia Comunitária, a sociedade contempla, então, a diretoria e os seus conselheiros regionais e suplentes, então, com a cortesia na inscrição, por conta da colaboração. Tá? Então, esse seria o informe. Professora, a doutora Vanilda, inclusive, ela ficou de... não sei como iria fazer essas inscrições. Ela ficou... por meio do preenchimento desse formulário. Aí já trouxe do plenário. Sim, ela eu ficou tenho de... só trouxe essa preparação e ela ficou de enviar para todo o plenário a ficha de inscrição.
que vai ser gratuita, tá? Para os membros da diretoria e dos conselheiros regionais, tá? E aí muda agora então, não mais na qualidade de secretário então da sociedade, enquanto na qualidade de então nome para as eleições. Então, na realidade, um esclarecimento, tá? Com relação ao edital então que foi divulgado, esse que vocês acabaram de colocar na forma 1, né, que dá ciência então dos nomes que estão. E aí a gente observou, e aí amanhã então, na verdade, pedido de esclarecimento, consultando o jurídico do Conselho Federal, é que no caso a nominação e a numeração de chapas ela tem que acontecer por sorteio público. Isso deveria ser feito no processo de inscrição e não aconteceu. Então, na realidade, amanhã a gente vai fazer um requerimento de solicitação ao Comitê Eleitoral, então solicitando a realização desse sorteio conforme consta no regulamento de seleções. Muito boa colocação, professora. É só lembrar que existe uma comissão eleitoral, tá? Então, assim, não somos nós quem definimos qualquer tipo de processo relacionado ao processo eleitoral. Tá? Então, a comissão eleitoral, inclusive, vai estar viajando amanhã para Brasília. Tá? O membro da comissão eleitoral, a presidente e um representante do Conselho Regional de Farmácia do Estado de Sergipe estará viajando a Brasília para maiores informações do processo eleitoral. Então, só retificando, a correção, claro, ela vai ser feita se assim tiver vazamento, mas ressaltando que qualquer tipo de interferência externa não houve. Tá? Então, cabe à comissão eleitoral definir esse processo. E, para mim, isso não importa. Boa noite a todos. Queria só fazer um informe para deixar aqui relatado que a nossa conselheira federal, Maria de Fátima Cardoso Aragão, ela foi nomeada para receber a Medalha do Mérito de Ciências Farmacêuticas de 2019 como reconhecimento publicamente da contribuição à excelência do saber em ciência farmacêutica, a qual é concedida a personalidade de destaques indicada pelos membros da diretoria, com a indicação da diretoria da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil, e eu gostaria de registrar esse informe aqui, tá bom? Doutora Fátima, mais que merecida essa homenagem, talvez tardia, mas ela se faz no momento certo. Tá? Então, parabéns e que se leve do seu regional toda essa gratidão que você tem feito pela assistência farmacêutica do nosso estado. Vamos. Sim, vai ser agora. Tá, seguindo o ponto de pauta, tá, gente? Vamos passar para o item 2 do ponto de pauta, que trata da leitura da proposta de deliberação que dispõe sobre a ética e a disciplina nas atividades farmacêuticas, visando combater o assédio moral ou desvio das atividades, das atribuições do farmacêutico no local de trabalho. A requerente é a doutora Maria de Fátima Cardoso Aragão, como membro da Comissão de Assistência ao Farmacêutico. Entretanto, ela solicitou que eu pudesse fazer a leitura, porque ela prefere assim. Tá, então, eu vou fazer a leitura, tá, do texto que trata da deliberação. Essa deliberação, posteriormente, vai ser apreciada pelo plenário e vai ser aberto para considerações, caso assim os tenha. Tá, então, considera-se assédio moral para fins da presente deliberação toda ação, gesto ou palavras praticada de forma repetitiva por agente, servidor, empregado ou qualquer pessoa que, abusando da autoridade que lhe confere suas funções, traga danos à evolução, à carreira e à estabilidade funcionais do farmacêutico. Eu vou estar fazendo o extrato da deliberação, tá? Não vou fazer a leitura de toda a deliberação, mas posteriormente, se vocês quiserem apreciação,
O seu artigo 4, ele trata que seu trabalho é vedado ao farmacêutico o acúmulo de encargos que prejudique a qualidade das atividades farmacêuticas previstas e o desvio da função, se deixar explorar por terceiros, independente do objeto de seus superiores hierárquicos e ou dos interesses do estabelecimento. Artigo 5. É direito do farmacêutico recusar-se a exercer a profissão em instituições privadas ou públicas, onde inexistam condições dignas de trabalho ou que possam prejudicar o usuário, com direito à representação junto às autoridades sanitárias e profissionais, em face da instituição. Seu artigo 6 trata que é dever do farmacêutico assegurar ao usuário o uso racional de medicamentos, que inclui, no ato dos serviços farmacêuticos, a orientação quanto à necessidade de uso dos medicamentos, a conveniência e os custos com o tratamento para a melhoria da qualidade de vida dos usuários. Aí eu já pulo para o artigo 7. É dever do proprietário da empresa estabelecimento a garantia de trabalho decente, cuja definição dada pela Organização Internacional do Trabalho converge para o respeito aos direitos do trabalho, especialmente aqueles definidos como fundamentais, tais como liberdade sindical, direito da negociação coletiva, eliminação de todas as formas de discriminação em matéria de emprego e ocupação, erradicação de todas as formas de trabalho forçado e trabalho infantil, a promoção do emprego produtivo e de qualidade, a ampliação de proteção social e o fortalecimento do diálogo social, velando pelas condições adequadas ao perfeito desenvolvimento das atividades profissionais do farmacêutico. É considerado desvio das atribuições do farmacêutico a designação para o exercício das seguintes funções: tarefas rotineiras de operar caixa registradora de vendas, receber carro forte de valores, recebimento e entrada de mercadorias, exceto medicamentos e produtos para a saúde, do sistema de estoque, limpeza rotineira e ou obrigatória das dependências, prateleiras e gôndolas dos estabelecimentos, etiquetar preços de produtos, transportar caixas de grande volume para reposição de estoque no estabelecimento e exercer funções operacionais de balconista, que estejam em desacordo com as atividades técnico-farmacêuticas. O artigo 9, é assegurada a atuação do farmacêutico, eu vou pular essa, tá? Fica desautorizado ao proprietário do estabelecimento ou superior hierárquico exigir do farmacêutico estipulação do número de atendimentos e procedimentos diários em consultório farmacêutico, obrigar o profissional farmacêutico à transformação de atendimentos realizados e vendas, estipulação de valores diários e mensais em vendas e priorização da captação de clientes em vendas em detrimento das atribuições do farmacêutico. Além disso, prática de jornada de trabalho excessiva, sem descanso semanal, com a estipulação das datas aleatórias para ser, assim, exercer o direito de descanso. No seu artigo 15º, por provocação da parte ofendida ou por conhecimento da prática de assédio moral cometida por farmacêutico, o presidente do Conselho Regional de Farmácia deverá encaminhar a denúncia da Comissão de Ética do Conselho Regional de Farmácia de Sergipe para promover a abertura do processo ético-disciplinar com a finalidade de apurar os fatos, a qual apresentará relatório final ao plenário desta autarquia federal para julgamento. No parágrafo único do artigo 15º, os casos de assédio moral que tenham sido apresentados ao Conselho Regional de Farmácia de Sergipe, praticados contra o profissional farmacêutico e que não se enquadram no Código de Ética Farmacêutica, deverão ser encaminhados à Delegacia Regional do Trabalho ou Ministério Público Federal do Trabalho, sem prejuízos à causa
a parte assediada para promover ações que lhe convier na defesa de seus atos. Em casos de confirmados de assédio moral praticados por farmacêutico proprietário e ou superior hierárquico sobre outros farmacêuticos, em função do cargo que exercem, será instaurado processo ético-disciplinar sobre a prática de assédio moral em desfavor do acusado, sem prejuízos na área civil e criminal. Fica assegurado ao farmacêutico proprietário e ou farmacêutico superior hierárquico acusado da prática de assédio moral o direito à ampla defesa e ao devido processo legal, sob pena de nulidade ao não cumprimento das etapas descritas no Código de Processo Ético. Caso haja interesse, o profissional farmacêutico poderá proceder denúncia junto ao Ministério Público do Trabalho, Delegacia do Trabalho, Comissão de Direitos Humanos da OAB, entre outros organismos de defesa do consumidor. O Conselho Regional de Farmácia de Sergipe, através de suas comissões de ética e de assistência ao farmacêutico, deverá iniciar um diálogo com a classe farmacêutica, estimulando suas denúncias e promover discussões e debates, e palestras sobre assédio moral no trabalho, que está presente de modo invisível, mas que merece atenção. Esses são alguns dos pontos da proposta da deliberação. Só tem um ponto aqui que eu acabei não trazendo, que ele trata da questão que é proibido. Deixa eu... Tá aqui, o artigo 10, tá? Fica vedado aos empregados negociar, parcelar, aos empregadores, negociar, parcelar, abater dos salários qualquer tipo de desconto referente às multas oriundas de fiscalização do Conselho Regional de Farmácia de Sergipe, referente às possíveis ausências justificadas dos farmacêuticos. O mesmo se aplica para avarias e quebras não intencional de mercadorias, medicamentos, equipamentos ou ruptura de estoques. Apresentado, eu abro para a consideração dos senhores do plenário. Se alguém quiser alguma manifestação, alguém faz alguma manifestação? Todos ok? Então fica aprovado, tá, a partir da ciência do plenário, a proposta deliberativa, que deverá receber o número posterior ao que já está. Tá? Vamos agora, agora temos o seguinte ponto de pauta, que eu vou convidar agora. Vou convidar agora o item que trata da leitura e apreciação da tomada de contas do primeiro trimestre do ano de 2019, que deverá ser apresentado por uma das integrantes dessa comissão. Então, chamo a responsável pela apresentação para tomar a palavra e apresentar os dados para julgamento. Passando um balancete para os conselheiros. Eu pedi para que a José fizesse um balancete um pouquinho mais simplificado do que está ruim. Tem que falar mais simples? Eu não tenho. E onde você queria esse José? Hã? E onde você queria esse José? José Falei. Não? Errei. Ela tomou um choque. Só você. Eu solicitei a nossa contadora, Neide, que fizesse um balanço um pouquinho mais simplificado para que fosse de fácil entendimento para todo mundo. Porque o outro formato que a gente costumava entregar, ele era um pouquinho mais complicado, então geralmente só quem é da área acaba entendendo. Então, está bem simples, fácil de entender.
qualquer dúvida, todas as contas elas ficam disponíveis lá no setor contábil, então fica disponível para qualquer um de vocês avaliarem, mas ela for submetida à comissão de tomada de contas e eu vou fazer a leitura do parecer, tá bom? Parecer da Comissão de Tomada de Contas, processo número 001/2019, primeiro trimestre do exercício do ano 2019. Agora. Relatório da análise crítica dos balanços financeiros do período de 1º de janeiro de 2019 a 31 de março de 2019 do Conselho Regional de Farmácia de Sergipe, exercício do ano 2019. Membros da Comissão de Tomada de Contas: Daniela Santos Silva Ferreira de Almeida, presidente; Alexandra Souza Gomes; Rosa de Lourdes Faria Mariz. Análise e conclusão. Reunida na sede do Conselho Regional de Farmácia no dia 9/7/2019, a comissão procedeu à análise minuciosa dos balanços financeiros deste egrégio CRF Sergipe, relativo à movimentação financeira do primeiro trimestre do ano 2019, contemplando todos os pagamentos efetuados, juntamente com todos os documentos comprobatórios, na ordem cronológica de datas, enumerados e devidamente assinados pelos responsáveis. Após a análise dos processos apresentados, relativo ao primeiro trimestre de 2019, os membros da Comissão de Tomada de Contas do Conselho Regional de Farmácia de Sergipe concluíram os trabalhos e encerraram, não encontrando nada que julgasse pelo indeferimento. Portanto, os balanços financeiros relativos ao primeiro trimestre de 2019 serão aprovados pelos membros da comissão e encaminhados à reunião plenária no dia 16/7, para conhecimento e aprovação dos membros, com uma ressalva, certo? Em relação ao empenho número 30, para que nas próximas justificativas de despesas relativas a transporte, certo? Com combustível, que seja colocado a nota fiscal e a placa do carro na nota, o que na verdade houve um empenho onde todos os documentos foram anexados, certo? O que não descaracteriza o documento, nem impede que o mesmo seja aprovado, ok? Porque existe toda a documentação que comprova que houve o deslocamento, que houve a despesa, foi para a plenária do município de Itabaiana. Então, todos os documentos estão comprovados, está disponível para análise, porém, essa ressalva é só para que nas próximas viagens que sejam necessário despesa com combustível, que a nota fiscal conste o CPF, certo? Da pessoa que fez uso, do requerente, e a placa do carro também, tá bom? Só essa ressalva, mas isso não vai impedir, certo? Que as contas sejam aprovadas e a gente coloca à disposição do plenário, ok? E eu vou fazer só uma breve leitura aqui da posição do primeiro trimestre, certo? Saldo bancário em 31 de março de 2019. Nossa conta de movimento, que é a conta onde são feitos os pagamentos do funcionário, todos os pagamentos do conselho, contém R$ 53.145,36. Conta de arrecadação, onde são arrecadadas as taxas relativas a multas e arrecadação de anuidades, R$ 116.200,01. A poupança, R$ 701.016,35. E o saldo bancário total de R$ 870.361,72, certo? No primeiro trimestre tivemos uma receita de R$ 852.403,57, repasse de subvenção de fiscalização R$ 60.000, total de receitas R$ 912.413,57 e o total de despesas de R$ 284.187, certo? Está tudo discriminadozinho para a gente não estender mais. Relativo a janeiro, fevereiro e março. Janeiro, o total de despesas foi R$ 109.036,26. Fevereiro, R$ 96.461,84. E março, R$ 78.688,97. Nada mais a declarar, submeto ao plenário a aprovação do nosso balanço. Pessoal, a doutora Daniela colocou para apreciação
Alguém quer algum esclarecimento sobre os números apresentados? Os demais conselheiros gostariam de algum esclarecimento? Finalizado isso, fica aprovada. Então, não tendo pedido de esclarecimento, vamos colocar em votação. Os conselheiros vão fazer a votação. Então, quem concorda, fica como está. Então, após, fica definido, fica aprovado, sem considerações além daquela que já está colocada. Tá. Obrigada. Já foi colocado no A ressalva vai ser... Pessoal, vou abrir agora. Pessoal, no final eu gostaria que vocês, por favor, entregassem esse material à nossa contadora, tá? Que é um material. E aí, agora eu vou abrir para o que ocorreu, tá? Foram itens ou algumas coisas que surgiram e que não foram pautados anteriormente. Então eu abro o item que ocorreu. Quem for se manifestar, primeiro vai os membros dos conselheiros e depois fica aberto o plenário. Só um esclarecimento, se eu entendi. Esse equipamento que a gente devolver? Depois deixar com a mais. Pode jogar, professor, é transparente. Transparente. Todas essas informações estão no portal da transparência, tá? Aí só está de uma forma mais didática. No portal da transparência ela não está porque as contas estão apresentadas em empenhos. Tá? Mas assim, eu só pedi só para mais. Pode ficar. Gente, está aberto o plenário, tá? Quem quiser fazer uso da palavra pode ir no microfone. Está escrito, claro. Quem é o primeiro? Daniela. Simone, quer? Olha, ao final da fala do professor Lisandro fica terminadas as inscrições, tá? Daniela. Mais uma vez, boa noite. Só queria registrar, parabenizar a diretoria do Conselho Regional de Farmácia por essa iniciativa da plenária itinerante levando às universidades. A primeira ocorreu na Universidade. Eu não pude participar, então é com muita alegria que eu estou participando da primeira plenária itinerante aqui na Universidade Federal de Sergipe, que é minha casa, certo? Onde eu me formei. Para quem não sabe, eu sou da primeira turma de farmácia e aí eu estendo os meus agradecimentos também ao nosso magnífico reitor, professor Ângelo, que na verdade foi a pessoa que estou aqui em minha casa participando de uma plenária. Queria eu ter essa oportunidade há 12 anos atrás que vocês, alunos de graduação do curso de farmácia, estão tendo de participar de uma plenária do Conselho Regional de Farmácia, onde vocês podem conhecer qual a importância do conselho, saber diferenciar o que seria um conselho regional e o que seria a função do sindicato. É muito importante, até para que vocês, mais na frente, depois de formado, consigam exercer a profissão
com ética, certo? Porque a gente sabe que, infelizmente, muitos colegas nossos acabam desviando um pouquinho da ética profissional, e vocês estarem aqui participando de uma plenária e conhecendo qual que é a função do nosso conselho de classe é bastante gratificante. Queria eu ter essa oportunidade que vocês estão tendo, certo? Parabéns a vocês que vieram. Eu sei que a UFES tem muito mais alunos do que os que estão aqui, então vocês são guerreiros, entendeu? E mostra que vocês têm comprometimento com a profissão. Parabéns para vocês, viu? Boa noite a todos, todas. Agradecer a presença de todos. Dizer a felicidade de a gente estar realizando um plenário, o segundo plenário nas universidades. O próximo já está pré-agendado para ser na Maurício de Nassau e em seguida na FACAR. Então, acho que isso é um projeto que a gente precisa aproximar muito a instituição, o Conselho dos estudantes de farmácia, e dizer também da alegria que foi hoje a condução do segundo momento do Conselheiro por um Dia, que é outro projeto da gente que busca aproximar mais uma vez, mais um canal de aproximação com os acadêmicos, com os profissionais, para apresentar de fato qual é o papel do conselho, apresentar de fato qual é o papel do conselheiro, e estimular que essas pessoas possam, no futuro breve, a pensar em participar, em estar aqui em participar como conselheiro, como diretoria. E eu acho que a gente precisa fomentar isso desde a formação, para que a gente tenha sempre pessoas com vontade e com garra, com gás, para trazer inovações sempre para a nossa instituição. E aí, nesse momento, eu parabenizo. Claro que o título é só no final, quando participar do plenário, a Bruno, que é estudante aqui da UFES, a Maria Betânia e a Natália, que estão aqui presentes, que são nossos... Eu peço que se levantem, por favor, só para o pessoal conhecer vocês. São nossos conselheiros aí por um dia, que fazem parte desse projeto. Estão desde as 14 horas comigo aí, né? E com o nosso fiscal Vital, que apresentou a sua rotina, como é que é o dia a dia. Discutimos o arcabouço legal, e eles pegaram processos reais e deram pareceres, claro, apenas para a sua formação, para a experiência, não é o parecer que vai para o processo, mas que fizeram com brilhantismo e com muita qualidade, e agradeço a vocês aí, parabéns. Tá? Então, só reforçar com relação, foi uma proposta minha, para que algumas comissões do Conselho, como a de ética e como a eleitoral, sempre mantivesse alguém que já esteve no passado, para pegar a expertise e a experiência, e que o processo fosse mais célere nas coisas. Isso aconteceu com o professor Sócrates, que está na comissão de ética, que já há alguns anos, e a colega Linda Si, que é da comissão eleitoral, que também participava em outros momentos. Deixar claro também, como tesoureiro, que esses números, esse relatório apresentado foi uma questão, um pedido meu que fosse feito. A gente já cobrava há alguns anos, e desde a primeira apresentação de 2018 que são apresentados esses números. E aí não só esse que está aqui, como outros, quem tiver interesse também pode solicitar, que será entregue. Isso aí é um compromisso meu, de que todos os números do Conselho fossem transparentes. Então, quem quiser outros relatórios desses, ou ir lá, ver os processos, acompanhar, passar um dia, uma semana lá no Conselho, estão todos convidados, quem estiver aqui presente. E o portal da transparência, que ontem eu cobrei a atualização, acho que amanhã já deve estar saindo, agora até está com uma luz já, né? Para sair até junho. Então, colocar, a gente tem que manter isso sempre atualizado. E por fim, convidar todos para o primeiro simpósio de ciências farmacêuticas.
que acontecerá na UNIT, dias 15, 16 e 17. É um evento colegiado, organizado pelo sindicato. Desculpa. Falei de quê? 15, 16 e 17 de agosto, lá na UNIT. É um evento promovido pelo Sindicato de Farmacêuticos de Sergipe, pelo Conselho, pela SBRAF, pela SOBRAF, pela SBFC Regional Sergipe e pela SBFFC Nacional e também a UNIT. Tá? E as comissões de educação permanente do Conselho, as comissões de farmácia hospitalar, a comissão de farmácia clínica. Então, é um trabalho colegiado e estão todos convidados. As inscrições já estarão disponíveis a partir de sexta-feira. Era isso, obrigado, boa noite. Professor Wellington, a fala é sua. Vai usar a Bíblia, professor? O senhor está inscrito aqui. Não, era só. Não, era só aquele. Tá. Doutora Fátima. Boa noite a todos. Eu quero externar a minha alegria de estar aqui nessa noite, né, na Universidade Federal de Sergipe. Gostaria de agradecer ao nosso magnífico reitor, doutor Ângelo Antonioli, a professora Dulce, né, pela presença, os demais que estão aqui, colegas, estudantes. Boa noite. Eu gostaria de externar em nome dos 225 mil farmacêuticos do nosso país sobre a vitória, diante da vitória da MP 881 de 2019, que ameaçou, né, as nossas atividades. Então, agradecer aqui ao nosso presidente, Dr. Walter, do Conselho Federal de Farmácia, assim também, como é pouco lembrado, a Dr. Ronald, da Federação Nacional dos Farmacêuticos, que também estava engajado na luta, né? Então, a gente não pode esquecer disso, porque a soma de forças é necessária para que a gente sempre obtenha bons resultados. Isso sempre está bem claro, né? Quando eu sugeri essa deliberação, né, que foi aprovada hoje aqui, foi pautada na convivência e na atuação efetiva das farmácias comunitárias, né? Por passar na pele, por ter sentido na pele todas as dificuldades que um farmacêutico, né, tem nas farmácias comunitárias. Aliás, diga-se de passagem, quem mais emprega o farmacêutico no nosso país, né? Mais de 70% dos empregos são gerados na farmácia comunitária. Então, por que não somar forças com os nossos conselhos regionais, né? E realizar deliberações como foi essa de hoje aprovada aqui sobre assédio moral. O quão é importante e não imaginado por aqueles que não exercem a função de farmacêutico nas farmácias comunitárias, né? Porque sair da teoria para a prática é uma coisa totalmente diferente, né? Então, eu quero agradecer hoje, nessa noite, a aprovação dessa deliberação. Eu não poderia deixar de citá-la, né? Porque, graças a Deus, esse entendimento sindicato com conselho regional de farmácia no nosso estado está sendo vantajoso para a nossa classe. Né? Vantajoso por quê? Externamente, você observando quem é farmacêutico de farmácia comunitária, poderá vivenciar uma nova era de aproximação e união. Né? Gostaria de agradecer novamente à Universidade Federal de Sergipe por essa oportunidade que tem nos dado, parabenizar a nossa diretoria, né? Porque eu não posso deixar nunca, todas as vezes que eu venho para a plenária, eu tenho parabenizado vocês
pela transparência, né, com que vocês vêm realizando os trabalhos de vocês, com o amor e a dedicação que vocês têm trabalhado nessa diretoria, tá? Meus parabéns. Boa noite a todos, cumprimento o plenário, cumprimento a mesa, nosso magnífico reitor aqui presente, e viemos de um convite de um simpósio da assistência farmacêutica em Vitória, onde participamos semana passada, e um dos aspectos muito abordados lá, e a gente traz a essa plenária, a todos os presentes, a preocupação das recentes agressões à nossa profissão. Então, as MPs estão sendo derrubadas, mas existem outras também tramitando. Hoje eu recebi também fotos do site das lojas americanas vendendo medicamentos, liminar, como o presidente leu, proibindo a Magazine Luiza, mas por enquanto as americanas ainda continuam. Então, assim, é um ataque à nossa profissão, e um ataque intenso, porque há um poder financeiro por trás muito forte, né? É uma indústria que fatura quase 25 bilhões ao ano, então é óbvio que os mercados e as grandes empresas e as lojas querem essa fatia também, e no momento que entrar o medicamento nessas redes, o farmacêutico fica para trás, a gente acaba perdendo nosso espaço, porque não será contratado o farmacêutico, já que não existe atribuição para tal nessas empresas. Então, a gente reforça esse papel do Conselho, parabenizo essa gestão por trazer o Conselho mais perto da universidade. Eu fico feliz, como professor do curso, em estar vivenciando isso, essa aproximação, que nunca existiu. Então, parabenizo essa gestão, e cada vez mais o Conselho, junto ao sindicato, junto às instituições de ensino, para fortalecer a nossa profissão. E a gente sempre ressalta, o assinacêutico é que está destruindo a nossa profissão. Porque o assinacêutico é aquele que dá um nome, não está na farmácia, chega a pessoa para adquirir a medicação, receber orientação e encontra um balconista. Então, se eu encontro o balconista e o farmacêutico não está lá, ele não é necessário. Se ele não é necessário, qualquer legislação para o meu deputado, para o meu vereador, para o meu senador, se embasa que ele não precisa estar lá. Então a gente ressalta isso. Aqui nós julgamos todas as vezes nas plenárias processos de farmacêuticos ausentes, embasados na legislação com atestado médico, e nós sabemos que 5, 6, 7 visitas, e todas as vezes ele estava doente, todas as vezes com atestado médico. E aí, como já foi falado nessa plenária, quem somos nós para contestar o atestado médico? Não podemos fazer isso porque está na lei, mas é necessário que esse farmacêutico seja encaminhado para o comitê de ética, para que seja instruído de que isso não pode permanecer. Primeiro, está tirando o emprego dos farmacêuticos do interior que querem trabalhar, está tirando o emprego dos futuros profissionais, que já temos mais farmacêuticos que farmácia. O ano passado essa estatística aumentou, então eu já tenho mais farmacêutico que farmácia, então vai faltar emprego. E se ele não está lá, ele não é necessário. Então eu deixo a minha fala novamente. Estou candidato nessas eleições, mas isso não tem nada a ver com a candidatura, é só a minha preocupação com o futuro da profissão, que está sendo todo dia agredida e impelida à luta. Então, vamos à luta. Convoco a todos. Obrigado. Obrigado, professor. Obrigado, professor, pelas suas colocações. Eu vou reabrir a fala aqui para o doutor Fábio. Bom, Lisandro, só parabenizar pela sua fala, acho que é pertinente. E eu esqueci de parabenizar também por outro motivo, que foi pelo curso lá do cuidado do paciente com diabetes, lá no Conselho. Foi um sábado o dia todo, auditório cheio,
a gente via os olhos daquelas pessoas que estavam lá, dos colegas farmacêuticos e estudantes participando com tanta empolgação naquele curso, e vi também o quanto o empenho da sua equipe, do senhor, para passar o melhor para aquelas pessoas, para que elas pudessem cuidar cada vez melhor da população por eles assistidos. Então, parabenizo o senhor e toda a sua equipe. E também, como presidente da Comissão de Educação Permanente do CRF, eu não podia deixar de lembrá-los e convidar para agora, dia 18, um evento lá no Conselho sobre implantação de centros de serviço de informação sobre medicamentos, onde teremos a apresentação da professora Thaís, lá de Lagarto, responsável pelo Sim Lagarto, e também a equipe do USE, do Serviço de Informação do USE. Então eles vão falar todo arcabouço legal, como implantar barreiras e desafios e os números já dos seus resultados. Então, ainda temos algumas vagas, ficam convidados e peço que vocês repassem para os colegas. E no dia 25, lá no SEBRAE, é um evento também do CRF em parceria com o Sindicato dos Donos de Farmácia, dos proprietários da Psicofase, com a colega Helena da Vigilância Sanitária, que vai... E é um evento que foi preparado para o proprietário e para o farmacêutico, para preparar esses profissionais para a inspeção sanitária. E esses são 120 vagas e já temos 85 inscritos. Então, respondo algumas vagas e fica o convite. É isso. Obrigado, Fábio. Gente, eu gostaria de facultar a palavra ao professor doutor Ângelo Roberto Antonioli. Professor, a plenária fica para o senhor, caso o senhor queira fazer algum pronunciamento, fazer alguma colocação. Tá? Só porque a gente nunca teve essa experiência de ter um magnífico na nossa plenária, então a gente vamos abusar um pouquinho dessa figura ilustre. Boa noite a todos e a todas. São todos colegas e colegas. Primeiro, dar as boas-vindas à diretoria e dizer que é patrimônio da universidade dessa academia, essa universidade que ingressa aqui 80 alunos de farmácia, que tem uma escola plena de farmácia. Estou vendo alguns colegas que começaram comigo, o curso de farmácia foi eu mesmo, mas eu estou vendo Sócrates, o primeiro farmacêutico, o Divaldo, hoje até com menos cabelo, o Wellington ali, tá lá. O Divaldo já teve cabelo, mas faz muito tempo. Isso é bullying, né, Divaldo? Sempre, né? Mas é um prazer recebê-los aqui, é um prazer a presença da diretoria do Conselho Regional de Farmácia. É importante e salutar para uma profissão os debates claros, transparentes, uma gestão clara e transparente, a defesa institucional, a defesa da profissão farmacêutica. Lembrando que tem um outro campus ainda na Universidade Federal de Sergipe, também criado por nós, o curso de farmácia de Lagarto, um modelo novo, todo integrado, todo diferente desse modelo. Não se trata de ser melhor ou pior, se trata de ser diferente em PBL, em liturgia ativa, a professora Lirita nessa frente. Então, para nós é importante essa experiência. E lembrando que o curso de farmácia da Universidade Federal de Sergipe é uma escola de farmácia. O que nós temos aqui é a graduação, nós temos o mestrado, o doutorado, nós temos uma estrutura capaz de responder a contento. Nas residências multiprofissionais, temos os farmacêuticos, uma nova modalidade a ser refletida, debatida e servindo bem a sociedade sergipana. Como escola de farmácia, os mestrandos, doutorandos serão os professores das outras escolas. Nós estaremos levando aqui um conceito claro e importante da política pública, da defesa do medicamento, da saúde do nosso povo. Então, acho que é importante que esses debates aconteçam e que venham para as academias, que vão às escolas, que venham fazer esse debate claro, transparente e levando a importância da defesa do farmacêutico para que as instituições também se integrem com essa defesa qualitativa e meritocrática do curso. Tá? Então, parabéns a todos aqui e que façam os debates claros, que venham os representantes, que seja claro e transparente e que a comunidade, com bons representantes, possam escolher aquele que pode representar melhor e pode fazer melhor. Eu não tenho dúvida que qualquer um dos senhores estão aptos a
construir essa profissão que nos defenda. Então, desta forma, eu espero que o Conselho cresça. Quizá um dia, eu terminando meus afazeres da universidade, que já não está tão distante, posso me aproximar mais dos conselhos e fazer a defesa, como faço da universidade, para essa profissão da qual eu escolhi e optei por fazer. Um abraço a todos e continuo no debate. É importante que o debate se sustente, que o debate seja bom. A vitória é da profissão. Mais alguém gostaria de fazer a fala? Então vou finalizar, tá? Agradecendo mais uma vez a todos os presentes. A gente vai encerrar essa etapa da plenária. Vamos dar um intervalo de 5 minutos. Senhor... Sim, professora. Passa já. Professora, só antes da senhora fazer a fala, eu vou aproveitar para falar. Professor, seria uma honra para o Estado de Sergipe ter o senhor como membro daquele conselho. Tá? Eu abdico de qualquer parte lá para deixar o senhor como nosso representante, porque tão magnificamente o senhor lida com a UFES, o senhor vai conseguir lidar muito facilmente com o Conselho de Farmácia. Então, o meu voto o senhor já tem, tá? Meu sonho é contribuir com a profissão fora daqui também. Onde o senhor for, o senhor vai contribuir bem. Isso a gente tem certeza. Professora Dulce, por favor. Boa noite a todos. Porque com o nosso magnífico reitor aqui, como representante máximo da universidade, eu acho que assim, vocês foram mais do que acolhidos, mas, então, por aclamação, eu venho mais uma vez agradecer, né, essa nossa parceria que já vem se estendendo. Então, muito feliz com essa nossa colaboração aí, né, de ambos os lados. Então, agradecemos também a participação de todos, né, todos os professores que a gente está aqui desde cedo, né, já tivemos muitas reuniões, muitas aulas, e os alunos também chegaram um pouco mais tarde. Então, muito importante todos que vieram prestigiar também o nosso conselho. Então, essa plenária aqui dentro do nosso departamento. Então, agradeço, né, a primeira ideia do conselho, parabenizo e agradeço a presença de todos. E sempre coloco o nosso curso de farmácia, o nosso departamento, à disposição de todos, né, que a nossa universidade é pública, né, é aberta, e todas essas atividades, essas ações engrandecem a formação dos nossos alunos. E nós somos muito preocupados com a formação deles, né? Então, tudo que a gente puder colaborar para melhorar essa formação, nós estamos à disposição. Obrigada. Professora Dulce, tenho certeza que a gente já tem feito algumas colaborações. Eu acho que o fim é sempre o farmacêutico, é o estudante de farmácia que vai vir atuar nesse mercado, em que esse profissional venha cada vez com mais a postura ética. E é isso que a gente precisa. Eu acho que de conhecimento técnico, a gente tem excelentes mestres. Então, a nossa universidade federal ou qualquer outra instituição de ensino do estado de Sergipe tem excelentes técnicos que capacitam. Mas por falha na estrutura das matrizes curriculares, a qual a gente já debatendo, a gente sente ainda um pouquinho mais a falta de uma disciplina de deontologia um pouquinho mais incisiva, tá? Mas a gente tem que buscar outros meios para que isso possa se sobressair. Eu tenho certeza que com essa parceria que a gente vem tendo desde outros encontros, o Conselho Regional de Farmácia de Sergipe pode contribuir, sim, com o processo de formação dos nossos farmacêuticos, tá? Nossos colegas. Muitíssimo obrigado pela acolhida, tá? Sempre muito gentil e agradecemos. E do mesmo jeito, tá? A nossa casa está aberta, escancarada para vocês, tá?
Obrigado. Gente, vamos fazer uma pausazinha, então, encerrada essa primeira etapa. Tá? Agradecemos a participação de todos. Vamos encerrar a transmissão ao vivo e agradecer a participação. E daqui a 5 minutos voltamos para a leitura dos processos.